Quintou, bebê! Feriado e a gente tá aqui ao vivo. Olha só, 1h02 com o seu Bola na Rede. E eu tô aqui ao lado de trabalhadores, eles também que estão aqui para levar o melhor programa esportivo para você. E quem tá trabalhando, quem também tá curtindo o feriado, parabéns pelo dia, você que é trabalhador, você minha amiga trabalhadora, meu amigo, que vocês aproveitem o dia e fiquem ligados aqui no Bola na Rede, que tem muito assunto pra gente falar. No Galo, a principal contratação, o gramado, hein? Galo contra o Fluminense, tudo definido, dia 11 é a volta do Galo à casa. No lado do Cruzeiro, torcida está comparecendo, batendo ponto, tem Cruzeiro e Vila no Mineirão. E ainda virou novela, deixou de ser minissérie, Dudu no Cruzeiro. Tem muito assunto, muita coisa, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na sua TV Horizonte, que você acompanha. Em breve, vem novidade por aí, você vai poder acompanhar o programa em outra plataforma e a gente está muito feliz por isso. Fique ligado a partir de segunda-feira. A gente também está no youtube.com/canal TVH. E como que você pode participar? Mande pelo zap 99680-2910. E eu de cara já quero entrar no assunto do Cruzeiro hoje no Mineirão, 9h30 da noite. Conversava aqui com o Paulo Roberto Prestes. A torcida está indo, está comparecendo. Mas, gente, mas num feriado, é uma falta de bom senso, coisa que a CBF tem e sobra, o jogo 9h30 da noite. Isso para mim é um absurdo. Podia ser um jogo 8 horas, 7 horas, ia ser um jogo mais legal para o torcedor voltar para casa com mais segurança. Seria perfeito. Então, assim, a CBF, ela, ó, é papelão atrás de papelão. E que o Cruzeiro hoje entre com disposição, porque precisa sim fazer um bom resultado nesse primeiro jogo diante do Vila, que o Cruzeiro jogue com vontade, com pegada, assim como estão aqui esses 3 baluartes da comunicação. Olha lá, sorriso de Paulo Roberto Prestes, vitorioso, está bem, está com uma bermuda maravilhosa, essa bermuda que ele está vestindo, ele chegou, tô apertado aqui, comprei uma bermuda, falei, é bonita, Paulo, R$690, eu falei, opa! Bom, Roberto, seja bem-vindo, alegria ter você aqui. Bom demais, Júnior, tudo bem? Boa tarde aqui para a bancada também, os trabalhadores aqui, né, de feriado, você, enfim. Prazer enorme estar aqui sempre com vocês, né, geralmente na quinta-feira estou presente. Muito bom, viu, Paulo? Paulo, 9h30, terrível, né? Para o jogador, para todo mundo, né? Para todo mundo, eu estava falando até aqui, né? Gente, para quem trabalha, eu trabalho na rádio, né? Cara, você sai do Mineirão é 1h30 da manhã. Isso é cara, absurdo. Absurdo esse horário, 9h30 da noite, realmente o futebol tem que ser revisto. O problema é a televisão que manda, né? Sim. Acho que a CBF nem tem autoridade para isso. Mas deveria, até porque você está num contrato, da mesma forma a gente fala a federação, que às vezes coloca jogos em horários, em dias que são absurdos e assim, vai distanciando num certo sentido daquele calor, daquela emoção do torcedor que gosta. Isso aí está virando, nossos netos vão... Como é que era jogo no estádio? Só acho que nem sei se vai ter mais, viu? Vai ser assim. E ele, o homem que tem uns bastidores aí, estava contando pra gente cada coisa. Ele que é filho do homem. Tá aqui o Guido Jorge, o homem dos bastidores. Seja bem-vindo. E eu te pergunto, você já programou, já chegou em casa, avisou pra todo mundo? Gente, não me amola dia 11 não, porque dia 11 eu tô lá na Arena do Galo, tem gramado novo, tem mexidas. Você já está de compromisso feito? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Júnior, Big, Paulo, Deus abençoe, você que está em casa, né? Dá uma moral pra gente, né, Júnior? Profissionalismo, Dia do Trabalhador, aqui estamos. Mas, ô Júnior, é isso, né, cara? Vai ser essa reinauguração aí, ou inauguração do gramado propriamente dito, um gramado sintético, e que até estudava um pouco sobre isso, né? Porque o que a gente ouve, até ouvi o Renato Gaúcho falar essa semana, o Paulo está aqui, pode dizer sobre isso, que o sintético ele compromete muito mais fisicamente o jogador, ele é mais propício a lesões, mas não é o que a teoria diz. Tem um estudo agora, você que está em casa pode até procurar aí na internet, um estudo inglês de uma da... Me fugiu o nome da academia da Inglaterra, a academia que eu digo é a instituição, né, a faculdade, porque lá se chama Academy, que traz a conclusão
contrária a isso, né? Que a grama sintética ela é até favorável ao atleta em termos de performance. Mas vamos ver, espero que seja algo produtivo para o Atlético, porque está precisando, está difícil até de falar de Atlético. Já que você falou em atleta, eu vou rolar a bola para ele, que também é atleta. Eu vou te falar, esse homem, um dia eu estava passando na estrada, estava indo para minha querida Lima Duarte, aí de repente eu olhei assim à minha esquerda, eu só vi assim, propriedade particular de João Paulo Big. Aí eu parei e falei, gente, João Paulo Big não deve ser aquele que eu conheço, né? Ali na querida Lafayette, que a vida inteira eu passei no caminho. Eles, não, ele tem um hobby de mexer com o canal do Cruzeiro, mas mais da metade da cidade é dele aqui em Lafayette, a família, o pai dele é dono da outra metade, mas ele é dono da metade de cá. Tá aqui, João Paulo Big, que alegria ter você. Amizade lá tem demais, né, gente? Isso não tem preço, né? Não tem preço, né? Boa tarde, Júnior, Guido, Paulo. É isso, né? Estamos aqui mais uma vez, no Dia do Trabalhador, para falar do Cruzeiro. Eu costumo dizer, né? Para falar do Cruzeiro não tem dia, não tem hora, não tem feriado, qualquer... Eu quero então que você dê a seguinte palhinha, que nós vamos falar sobre isso ainda. Mas só uma palhinha. Dudu! Vai te fazer muita raiva se for pro Galo? Não. Ué, mas só isso, não? Ué, é uma decisão dele, né? E o Cruzeiro tem que se resguardar aí com a questão financeira, né? Se o Dudu quiser ir pro Atlético, pro América, para qualquer outro lugar, o Cruzeiro é bem maior que qualquer jogador, qualquer dirigente, qualquer técnico, Júnior. A gente não pode ficar pegando nisso, não. Apesar que no futebol não dá para acreditar em absolutamente nada, mas nenhum jogador é maior que o Cruzeiro, não. Se quiser ir para o Atlético, vai. Se quiser ficar, treina e joga, né? Aliás, são pouquíssimos jogadores que saíram de Atlético para o Cruzeiro ou vice-versa, né? Eu acho que o Nelinho foi o primeiro. Nelinho não, que eu ia falar. O Reinaldo também jogou, Cerezo, Paulo Isidoro. Não, eu tô falando direto. Direto, né? Sai do Atlético e vai para o Cruzeiro. Não, Léo Silva. Léo Silva e Rafael. E o Rafael, bem lembrado. São Talvez 3. assim, a gente pesquisando deve até ter mais, né? A gente é muito novo, não lembra lá atrás, tem não, o né? contrário, né? O Guilherme. O Guilherme foi de Atlético para Cruzeiro, não foi? Foi. Foi Não. também? Eu acho que ele... Não, o Guilherme foi, mas eu acho que ele não passou. Ele saiu. Não foi direto. Não, não. o Guilherme quando ele veio pro Cruzeiro, ele já tinha ido pro Corinthians. Já né? tinha Tinha saído. Eu não lembro, eu não era nem nascido, ouvi falar do Guilherme Marques, então tenho dificuldade de lembrar dessa fase. E aqui, quero registrar trabalhadores, essa galera super competente, meu muito obrigado. A maravilhosa da Cris, o Adalton, tá aqui o Geraldo. Ô, gente, olha que homem bonito e alto astral, Geraldo. Tá ali. Ô, gente, contar até um caso aqui. Eu cheguei aqui em dezembro, na TV Horizonte, e tinha uma pessoa aqui, eu só chamava, ô Paulinho, ô Paulinho, ô Paulinho. Depois de 3 meses, esse homem chegou pra mim, me puxou pelo pescoço. Será que você não sabe que meu nome é Jefferson, não? Eu falei, perdão, nunca mais, viu? Sou grande Jefferson, coração gigante, nota 1000, Geraldo, Adalton, o nosso Joel Santana, a Marielle que tá lá no suíte, a Thaís, o Clênio, a toda essa galera que... A Sandy, minha parceira, Júnior e Sandy Júnior, que tá ali na portaria. Então um beijo pra essa turma toda. E aqui, vamos rodar aqui na telinha pra gente ver ontem os resultados da Copa do Brasil, que a gente teve a rodada da Copa do Brasil. Olha lá, Botafogo atropelou o Capital, né? Palmeiras 1-0 no Ceará, Novo Horizontino perdeu pro Corinthians. Eu acho que dentro da normalidade, o CSA ganhando do Grêmio, para mim, me causa um pouquinho de estranheza. 3-2 e o Bahia que ganhou do Paysandu. Vocês viram algum jogo, acompanharam, acharam que está dentro da normalidade? Do CSA e do Grêmio, ele foi... como foi construída essa vitória, né? Porque foi uma vitória de virada em cima do Grêmio, é uma partida já dada como ganha pelo Grêmio, e o CSA correu atrás, virou o jogo e surpreende. Agora, é impressionante como o Abel Ferreira, né, ele joga por resultado, é incrível, cara. O Muricy Ramalho foi campeão 2 vezes, ganhando de 1-0. 1-0 para ele era goleada. Você lembra disso? Dorival estreando com vitória, né? No Corinthians. Já começa bem, né? Pé direito, né? E esse jogo do CSA com o Grêmio aí foi um jogo legal, virada e tudo mais. E o Mano Menezes ainda não conseguiu vencer lá não, viu, Júnior? Pressão. O Mano vai ter muita dificuldade. Agora vamos acompanhar hoje aqui a tabela, a rodada, quais são os confrontos além do Cruzeiro. A gente vai acompanhar, tá aqui na tela, Brusque e Furacão. Ó, que horário bacana. 4 horas, aqui o Operário e Vasco, lá no Germano Kruger. O Santos e CRB na Vila Belmiro. Criciúma e o Braga, 6h30, também um bom horário.
O Botafogo não é o Botafogo, não. O Botafogo da Paraíba e o Flamengo também um horário legal. E aí parece que só vai calhar pro lado do Cruzeiro, 9h30, Cruzeiro e Vila. E aí, Bico, você é o que mais pode falar sobre isso? Quer saber o seguinte, você vai estar lá, que horas que você vai daqui direto? A gente sempre fala, a torcida do Cruzeiro tem muita força no interior, né, Júnior? E esse horário, pra gente que é do interior, ele é cruel, terrível, né? A sorte, né, que alguns emendam aí o feriado e tal, mas eu concordo com o Paulo, esse horário de 9h30, no meio de semana, é um negócio complicado, que poderia rever, né? Mas a torcida, mesmo assim, Júnior, a torcida do Cruzeiro mais de 25 mil. vai fazer a parte Sabe dela. aquele cara que faz a grade da programação? Fala, eu preciso preencher esse horário. Exatamente. Quem que eu vou botar lá? Eu acho que ele tem a ordem. O Edinaldo chega lá para ele com a caneta, o que é que você prejudica? Você vai prejudicar 2 clubes. Um deles é Mineiro. Aí você sapeca no horário ruim, porque tem sido assim para Atlético e Cruzeiro. Ô, gente, olha só que dica legal. Amanhã, hein? Amanhã, imperdível. Inclusive, vocês podem até mandar o zap, hein? Olha só, esse farol de LED, você vai concorrer mandando um zap aqui pra gente, 996802910, falando, eu quero ganhar o farol, mande a mensagem, o que você quiser. E aí essas lâmpadas de LED aqui vão deixar seu carro enxergando tudo, ele vai ficar de olhão aberto. Não vai ter buraco para quebrar seu carro mais. Isso aqui é um oferecimento lá da loja Carmania, do meu amigo, do meu irmão Fernandinho, que fica na Beas Fortes 438, pertinho da Praça da Liberdade, quase chegando na Álvares Cabral. Então você vai lá, um mundo de acessórios, tem lanternagem, cuida do seu carro, vitrificação, insufilme, tudo. E você vai poder escolher, eu não quero farol que eu já tenho LED. Está aqui um sensor de ré para você colocar no seu carro e não amassar mais. Acabar com isso na sua vida. Amanhã vai ser o sorteio. Mande a sua mensagem para a gente registrar. E a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem mais o Bola na Rede com essas feras, os trabalhadores do nosso Brasil. Paulo Roberto Prestes, Guido Jorge e ele, o dono de Lafayette, João Paulo Big. Essa Marielle falando no meu ouvido é um espetáculo. Vai lá, tá na hora, entra, fala. Não deixa de citar a Bola na Rede, não. Eu vou te contar, com uma chefe dessa, ela é, nota 1000. Galera, estamos de volta aqui com o seu Bola na Rede, programa feito com muito carinho de segunda a sexta, de 1 às 2 na TV Horizonte. Segunda, hein? Segunda. Não perde, não. Segunda vai ser um show. Próxima segunda-feira, você tem que acompanhar a gente. Liga, vem pra cá que tem uma notícia boa pra todos nós aqui e pra você também. Vamos falar do Galo e você pode mandar a sua mensagem. Lá pro zap, hein? 996802910. Fala o que você quiser. A gente hoje não vai registrar as mensagens, mas você manda. Porque amanhã nós vamos ler todas as mensagens que chegar, porque amanhã é dia da gente sortear. E aí, de cara, eu já vou emendar pra ele, Paulo Roberto Prestes. É muito problema que o Galo tem. É muito desfalque que o Galo tem. Como que resolve numa hora dessa? E aí os jogadores, você que esteve lá tanto tempo, fica com medo, tem uma bruxa, não é possível, você já vai até cismado nos lances, porque assim, uma sucessão de acontecimentos. Ô Júnior, concordo com isso, mas você não pode ficar usando isso. O plantel é curto, o plantel é curto. Porque eu acho que o Cuca tem culpa. As escalações que ele faz, principalmente defensiva, para mim, é tudo errado. O Igor, para mim, foi precipitado, um erro também. Ele botar Alonso de lateral esquerdo, quer dizer, o Alonso é zagueiro. Então põe o Rubens. O Rubens, ele atrapalha para mim o meio de campo. O meio de campo do Atlético é muito falho. Então o sistema defensivo, para mim, está tudo errado. Agora, é muito fácil o treinador chegar e falar assim, eu conheço o Cuca, gente boa, não estou falando mal dele, não. Mas ficar se escondendo atrás do plantel curto, cara, olha o time que entrou em campo contra o Maringá, cara, pega um por um, é 300 vezes superior ao Maringá. E que futebol foi mostrado aquele, cara? Que jogo foi aquele? Então, assim, para mim falta atitude dos jogadores, obviamente, mas eu acho que o Cuca tem que abrir os olhos. Para mim, tá? Jogar fora de casa é 4-4-2, meu amigo. Fecha a casinha. O Atlético leva gol todo jogo. Todo jogo. Todo jogo, cara. Não, o Atlético é uma sacola. E olha que não deu pênalti, os caras perderam o gol. Então, assim,
Eu acho que o Cuca tem que rever esse conceito dele de querer jogar para frente e levando gol. Para mim tá tudo errado. Bato palma, viu? Palavras fortes, boas, falou com propriedade, concordo com você, matou a pau. Ô Guido, e aí? Faz falta? Faz, porque você tem um problema do conjunto, mas o que o Paulo falou é uma verdade, não dá para comparar. E o Maringá, extremamente bem organizado, coisa que o Atlético não foi. Aí você começa comigo, de forma precipitada, depois tem que sacar o jogador, porque ficou o sistema confuso. A sensação que eu tive, e passa um pouco pelo que você falou, era o seguinte, era um Atlético, 5 homens na defesa e 5 no ataque. E não tinha ninguém aqui na transição, ninguém no meio, não tinha uma ligação. Ficou estranho, de vez em quando você tinha ali um escapa que chegava, mas o Atlético tem sido assim. E outra, como é que o grupo, seja qual for, o time titular, ali com o Júlio, se você não cria um padrão, tá demais, tá mudando muito, Guido. Não, Júnior, além disso, né? Primeiro dizer que o Paulo está correto quando ele coloca, você não pode se esconder atrás do elenco, até porque a comparação feita por ele, a gente tem que colocar ele em referência. Pô, 1 por 1 contra o Maringá, nós estamos falando do Maringá, que com todo respeito ao Jorge Castilho, que faz um trabalho excelente no Maringá, é um possível candidato à Série B, é um time que não perde há 12 jogos, é um Maringá que lá, isso aí é bom lembrar, venceu o Flamengo por 2-0 no ano passado, depois perdeu de 8. Que o Atlético faça também assim, dessa maneira, esperando. Agora, é um time organizado, é um time que marca ofensivamente, é um time que marca individual, é difícil você ver isso no futebol brasileiro hoje, aquela marcação individual. Você pega a saída de bola do Atlético nesse jogo contra o Maringá, foram 28 chutes para frente do Everson. Ele acertou 4. Então, quer dizer, o contexto do Atlético, ele é muito ruim e passa por muitas coisas e todo mundo tem culpa. Tem culpa o técnico, como o Paulo disse, e muito bem disse, eu concordo com ele. Tem culpa os jogadores que não têm a postura que devem ter como jogadores que se esperam, até mesmo dizendo de quanto ganham esses jogadores. E também tem culpa a diretoria, porque o elenco é curto? É curto, sim. E tem algumas coisas que você não consegue entender, cara. Esse menino que veio do Palmeiras... O Scarpa? Não. Fausto? Não, o menino. Gabriel. O Patrick, não, menino. O menino. Gabriel, menino. Não. O rapazinho, o novinho, gente. Patrick. Se o Patrick não dá pra jogar contra o Maringá, ele vai jogar contra quem? Ah, mas o menino é novo. Ah, mas o Romero pode. E ele veio do Palmeiras. O Romero pode. Eu acho isso um conceito totalmente... Cara, eu estreiei no profissional com 17 anos no Inter. Aí. Fui pro Botafogo, fui pro Palmeiras com 19. Era titular, jogava. Esse negócio de, menino tem 20 anos, é novo. Não, aqui, ó, em BH, Big, em BH uma resistência de colocar menino para jogar, e aí o menino não ganha casca, ele não começa a sentir, a ter aquele entrosamento com os demais, é muito por isso, eu acho que isso é um grande pecado. Queria que você falasse sobre isso, porque assim, se você não coloca esse menino, e um jogo desse era propício, você não está encarando o Flamengo e o Palmeiras, você tem que pôr para dar rodagem, ou não? Eu acredito que os treinadores não confiam tanto assim, né, Júnior? A gente fala muito da base, lá no Cruzeiro é a mesma coisa, né? Tem alguns garotos aí tirando o América, né? Estão pedindo passagem e não tem oportunidade. Quando tem também não tem a paciência necessária que vem do nosso lado, né, da arquibancada. Eu acho importante, cara, mas eu tenho uma ideia para a base que é o seguinte, o Cruzeiro lançou em algumas ocasiões, um time bem formado, jogadores que fizeram história, inclusive. Mas o time estava formadinho. Por exemplo, o Ricardinho é da base do Cruzeiro, se tornou o maior campeão da nossa história, por exemplo. 2013 tinha jogador da base, o Lucas Silva era um, o Michael outro. 2003, Augusto Recife, Gomes, o Márcio, que depois foi para o Atlético, virou Marcinho. E alguns, o Wendel. Então eu acho que o jogador da base, na minha visão, viu, Júnior, ele não pode ser lançado como uma solução. Quando ele sai, igual o Paulo foi lançado com 17 anos, Paulo acima da média também, no mesmo dia que a gente está falando de base, que o treinador não põe base, o Yamal lá no Barcelona acabou com o jogo, né? Com 17 anos. Mas tem uns caras que são aquele, né? Claro, diferente. Alguns demoram um pouco, mas eu prefiro que o técnico arrume o time e dê oportunidades para o menino da base com um time mais ajustado, que aí a coisa tende a funcionar mais. Mas contra o Maringá era possível. Ô, Júnior, só complementar esse negócio do Atlético, que para mim foi um grave erro, foi ter viajado dos Estados Unidos com 2 dias de apresentação.
Não teve pré-temporada. tempo, né? O departamento médico do Atlético está lotado. Por quê? Não teve pré-temporada, cara. E faz falta. Demais. Ainda mais se você pensar no ano que o Atlético, as competições que o Galo tem, cara, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, cara, e aí você não faz uma pré-temporada? Todo mundo abre o bico, a gente tá vendo aqui. Eu já vou deixar a bola aí com você. Vamos deixar os meninos de lado e falar do veterano. O Atlético está numa dependência absurda do Hulk. Ele ficou nessa fase aí ruim. O Atlético teve dificuldade, está tendo dificuldade. Mas no dia que ele está inspirado, que ele consegue jogar, é quando o Atlético, às vezes, evita algo pior, como foi contra o Maringá. Teve ainda aquela bola na trave que ele mandou na cobrança, o próprio gol. Então, assim, essa dependência também do Atlético, tudo bem, o Rony chegou e chegou muito bem, mas é um Atlético, Paulo, que depende mais do Hulk, não tem outra alternativa. É impressionante, né? Você pega o salário desses caras, né? Do Rony, eu acho que é 1,5 milhão, sabe? Os caras assim, gente, o que esse cara tem para ganhar 1,5 milhão? Não tô questionando isso, fala que o cara não merece, não, mas Sim. Futebol tá uma loucura, cara. Futebol tá doido demais. Hoje o time vai atrás de um jogador meia boca. Quanto que é o salário? 600 mil. Normalizar 600 mil? Não, É verdade. então assim, futebol tá uma loucura, cara. E o Atlético segue dependente do Hulk com 39 anos. O cara protagonista desde 2021 no Galo. Impressionante isso. Não, impressionante. E agora, Guido, eu vou até pedir para rodar aqui do grande reforço do Atlético. Põe na tela aí pra gente, imagem do meu querido amigo Breno Galante, as imagens aí do gramado da Arena. Falta agora Cortiça e Areia, essa fase final para dia 11 contra o Fluminense, o Atlético voltar aí a casa, torcida, presença. E Breno Galante, obrigado pelas imagens, um beijo, você brilha, dando uma moral aqui pra gente. É o grande reforço, é o que tá faltando, Guido? Rapaz, eu tive ontem com o Breno, a gente fez um programa juntos, e o Breno chamou a atenção de algo que... Você quer que eu fale primeiro do reforço? Então vamos falar Não, pode falar o que você falou com o Breno. Não, o Breno colocou aqui, uma situação... O programa aqui é seu. O Breno, ele chamou a atenção, crédito para ele, não sou eu, e que eu achei muito interessante. Essa reformulação do gramado, ela subiu em 70 centímetros. Sim. O que acontece? Vai prejudicar o que já não era tão bom, principalmente a visão de quem está nas primeiras cadeiras ali. E você não prejudicando a visão de quem está nas primeiras cadeiras, você vai assistir o jogo como? Em pé. E aí o que vai acontecer? Todo mundo vai ter que assistir o jogo em pé. Então é algo que a gente tem que se atentar. Ele chamou a atenção disso, falou assim, estou falando antes. E aí você vai pensar no que ele está falando, porque 70 centímetros parece pouco. Não é não. Mas não é. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Olha, esse gramado para mim, com todas as situações, é algo que vai trazer uma certa tranquilidade para a diretoria, de não ficar naquele trem de ficar trocando gramado. E a gente vai ver até que ponto que isso vai ser bom ou não pela questão adaptação. Isso é um fato. A gente lembra, o Paulo sabe disso muito bem, o gramado do Mineirão era uma grama dessa altura. O jogador, a grama vinha até o joelho quase. Quem vinha de fora sofria. Isso ajudava demais a turma daqui. Então é interessante, mas como vai ser? Porque lá fora você não vai encontrar tanto essa grama sintética. Então como vai ser essa adaptação? Só para completar o que você diz, Júnior, esse próprio gramado que hoje está na Arena MRV, na Cidade do Galo, não tem dele. O gramado sintético que tem na Cidade do Galo, que lá tem, deveria ser colocado mas não em breve. É como esse que está, porque o custo é muito alto. Tem tanto campo lá que em breve o Atlético tem que levar justamente para essa adaptação ser facilitada. Os jogadores vão precisar fazer um treinamento, né? Pelo menos uns 10 treinamentos antes lá para o cara se adaptar. Começar a treinar até lá com mais frequência, até pelo menos nesse início, né? Porque, gente, o gramado sintético muda o tempo da bola e muito. Ela é mais rápida, não há dúvida quanto a isso. Big, tá chegando a hora de você falar do Cruzeiro. Fica tranquilo, é no próximo bloco. E você não vai embora, não. O máximo que você pode fazer é ir na cozinha, pegar um refrigerante, pegar uma travessa ali, um pratinho bom de macarrão. Me deu até vontade. A Cris, então, já até aguou a boca aqui. É rapidinho, porque daqui a pouco a gente volta com o intervalo do seu Bola na Rede.
Voltamos com o seu Bola na Rede. Se torne nosso sócio cativo. Vem pra cá de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, aqui na TV Horizonte. Segunda-feira tem notícia boa pra você. Aí a gente vai ficar mais juntinho, mais coladinho, vai ficar mais perto. Acredite, hein? Segunda. E agora a gente vai falar para a alegria do Big do Cruzeiro. Vamos fazer uma inconfidência. Agora eu vou chamar o Guido Jorge todo dia para vir aqui no programa, porque os bastidores do Guido Jorge são os melhores que eu já vi até hoje. Guido, agora você vai ter que vir aqui de segunda a sexta, e o intervalo do homem, se eu contar o que ele me falou de pombo, você cai duro do lado de lá, viu? Eu agora vou olhar, viu, Big, Paulo, quando avistar um pombo voando, agora eu vou falar, será que você está indo para outro país? Esse eu nunca tinha escutado na minha vida. Será que tem alguém indo buscar? Será que tem alguém lá esperando lá? Ah, chegou isso, não chegou? Vocês também não conheciam não, né? Não, Excelente. Histórias... Competição de pombo correio. Eu saio daqui mais aliviado. Pode contar só o que é mais ou menos? Cara, eu também não sei a fundo, né? Mas é uma competição que não é para qualquer um também, né? Eles soltam o pombo e o pombo ele vai. Aí tem, eu tenho expectativa um, de outro. que chega a um determinado país. Exatamente, o que chegar os caras ganhou apostam. lá. E sabe como que esse cara, quem aposta, checa se o pombo chegou? Ele pega um avião e vai lá para o outro país. Trem! Vamos falar do Cruzeiro então, Big? Vamos. Sem pombo, né? Sem pombo. Eu vou te falar, Sem eu até pombo. queria ir lá ver um pombo chegar. Ô, Big, e aí? Cruzeiro e Vila, sapecar, ganhar 2-0, para mim é o placar que eu acredito, mas não tem molezinha não, é um você jogo tá difícil. Fazer o dever de casa, né, Júnior? Acho importante entender a Copa do Brasil no todo, né? Desde quando ela foi criada em 89, existe os times de menor expressão, aprontam de vez em quando. Tem que tomar cuidado, o time do Vila Nova vem numa fase boa, perdeu muito pouco, acho que nos últimos 6 jogos tem uma derrota apenas, uma defesa muito ajustada. O Cruzeiro tem que fazer a parte dele, tem que jogar como se fosse o jogo do Campeonato Brasileiro, como vai ter domingo contra o Flamengo, independente do adversário, da camisa, porque não dá para brincar não. O Grêmio já foi surpreendido aí contra o CSA. Os jogos da terça-feira, os times passaram dificuldade, os times com mais camisa. Né? Pode falar o Atlético? Não é só o Atlético, não. Não, foi geral. O Fluminense foi ganhou tirando no último outro, lance. Teve outro jogo. O Inter ganhou no último lance também. Sim. Né, contra o Maracanã. Inter e Maracanã, Fluminense e Aparecidense. Isso. Né? O Atlético ainda jogou fora contra o Maringá. E tem que tomar cuidado porque esse time vem bem ajustadinho. Eu vou torcer pro Vila, porque sabe por quê? Porque eu joguei no Vila. Olha que legal. E não é só por isso, não. A gente sabe, né? Não é só por isso, não, mas tudo tá certo. Quem falou numa convicção, né? Eu acho que o Paulo poderia ter jogado até no Goiás, que ele ia falar. Que ia jogar, era Vila também, do mesmo jeito, né? Vila, também. Ô, Paulo, até em cima disso aí, eu lembro que o saudoso Eduardo Maluf, ele falava que nessas decisões, nesses mata-mata, ele preferia fazer o segundo jogo fora. Eu já sempre achei interessante você fazer o segundo jogo em casa, porque ali você tem o apoio da torcida, faz um caldeirão, e ele pensava diferente para você, para o jogador, você que viveu isso. Como é que é? Ajuda, não ajuda? Se você faz um mau resultado, você, nossa, vai jogar lá. E aí? Cara, eu já tive essas duas situações, inclusive na primeira Comebol que a gente ganhou, nós fizemos o primeiro jogo no Mineirão, ganhamos 2-0 e seguramos o placar fora. Depende muito do time, do momento do time, né? Quando você está na boa, eu acho legal, você faz o primeiro jogo, mata o resultado e pronto. O segundo jogo, você administra o jogo. E vice-versa, às vezes acontece também, você faz o primeiro lá, segura o time, e aqui você com a sua torcida, eu acho que depende muito do momento do time. Então agora eu vou te apertar. Mas acho que não, depois que você bateu na mesa aqui, qual que é o placar do jogo? Hoje? Hoje? 2-1 pro Vila. Tá certo. Ô Guido, pode perguntar, a gente vai entrar num outro assunto. É o seguinte, o Cruzeiro tem melhorado, não há dúvida quanto a isso, está um time mais ligado, parece até que essa situação com o Dudu fez que os caras estivessem mais juntos, e a gente vai ter um Matheus Pereira que está no bolo, mas não sabe se começa, se não começa, qual que é, porque ele teve um certo desgaste. E aí, como que fica para o time, para o técnico, quando você olha e fala, eu tenho um grande cara, aquele cara que pode definir no chute, na assistência, chamar a responsa do jogo, é um Hulk lá do Atlético, aqui é o Matheus, guardadas as proporções, pelo amor de Deus, porque para mim o Hulk está aqui.
E aí, como que fica isso, você saber desse cara que está lá e essa indefinição? Você, Guido Jardim, começaria com o Matheus? Eu sim. E te falo por quê. Ô, Júnior, quando você tem à sua disposição um jogador com a qualidade que o Matheus tem, você tem que buscar tirar proveito disso. Se essa qualidade que ele tem não aparece em campo, aí você tem que buscar tirar esse jogador do seu elenco e buscar outro que tenha. Porque não adianta você Não é o Eduardo. Que não é o Dudu. Não, o Eduardo do Botafogo. Dudu, você tá íntimo dele, porque você morou no Rio muito tempo e o Eduardo era seu companheiro ali de pescaria lá no bar. Mas eu tô falando desse Eduardo que foi uma decepção. Jogou bem em 2023, ano passado teve muito problema. É um jogador que eu, pelo menos, tinha muita expectativa e não emplacou. É um jogador que no ano passado, assim como todo o coletivo do Botafogo, né? Sim. Então, quando tá bem, quando o time tá bem, o coletivo tá bem, as individualidades elas aparecem e que até quem não tenha toda aquela individualidade, ele também realça, porque o coletivo vai muito bem, o Botafogo ganhou tudo. Então, talvez seja um jogador que lá, dentro de um coletivo que funcionasse, ele apresentava algo que aqui, não que o Cruzeiro seja desorganizado, porque não é isso, mas o Cruzeiro não tem o desenvolvimento que o Botafogo teve na última temporada. Então o futebol apresentado lá não é o mesmo apresentado cá. E você tendo o Matheus Pereira com a qualidade que tem, pelo menos eu penso assim, cara, o jogador de qualidade ele tem que estar em campo. E, Big, você tem uma certa decepção ou não? Você acha que o Matheus está voltando a ser o Matheus? Porque para mim, no último jogo que ele teve em campo, foi um jogador que eu menos vi ligado. Eu gostei do time, da postura, do Christian, que foi bem. Agora, para mim, eu estou esperando mais ainda do Matheus ser o cara um pouco mais elétrico. Eu estou sendo muito exigente ou não? Não sei, Júnior. Eu estou vendo o Matheus Pereira jogando um pouco mais para o time, depois dessa volta dele, depois do nascimento do Theo, né? Ele está jogando mais para o time. A gente espera mais do Matheus, aquele cara que faz o diferente. O cara da assistência, que acha um jogador coisa que jogador, né, que não tem essa capacidade, não consegue ver. E o Leonardo Jardim está usando ele numa função ali de mais um homem de meio campo. Não é um cara solto para distribuir o jogo, igual ele já jogou no Cruzeiro algumas vezes. Então eu vejo ele jogando mais para o time do que nessa parte individual, que é o que o Cruzeirense quer ver. Mas você espera também que ele jogue mais, Não, né? eu espero. O Matheus Pereira sempre vai ser aquele... Ele estando aqui agora e depois que ele sair, você pode ter certeza que vai ficar sempre uma vírgula assim, opa, o Matheus não foi aquele Matheus que a gente imaginava, porque é um cara que tem muita qualidade, mas não é aquele Matheus que a gente viu na Premier League no Cruzeiro até hoje, infelizmente, mas é um cara que o Cruzeirense confia porque sabe que ele tem capacidade de fazer diferente no jogo. A gente vai falar agora, Paulo, do Dudu original, porque o Eduardo é Dudu pro Guido. Amigões lá no Rio de Janeiro e tal, conhece a noite carioca. Agora a gente vai falar do Dudu do Palmeiras. Teve uma reunião, foi acertado que ele vai voltar a treinar com o grupo. Só que é o seguinte, não é garantia de que ele vai jogar e nem tá para esse jogo. E vou além, te perguntando, você receberia de braços abertos o Dudu? Você acha que é uma boa pro Atlético? Porque está sendo falado. Até a conversa que rodou aí, que saiu, que o Cuca chegou a conversar com ele há 2 semanas. Como que fica a situação do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tem um contrato em vigência, valor altíssimo ainda para o Dudu receber. Não dá para você virar e falar, eu vou escantear e não vou pagar. Não funciona assim. Ao mesmo tempo, se o Cruzeiro de repente encaixa ante a quantidade de problema, o atrito, a colisão com o Léo Jardim, como que fica e você? Como que lidaria com isso? É um momento difícil de você opinar, porque você não sabe o que está acontecendo lá, né? Entre paredes lá, né? Contrato, se realmente houve um desrespeito do Dudu, que para mim houve, né? Na entrevista que ele deu. Do Jardim também, porque o Jardim também é outro cara que não fica calado, fala também mais do que deve. E o próprio Pedro também fala mais do que deve, até gesticula mais do que deve. Também. Então, cara, é difícil ter, né, sabe? Na questão de ir para o Atlético, eu acho que ele jogaria. O Dudu, que a gente viu jogar, até nesses jogos que ele fez com o Cruzeiro, para mim ele estava jogando bem. Ele vinha bem, tirando o jogo ele vinha bem. Estava bem. Era o cara que estava se destacando um pouquinho mais. Eu acho que no Atlético ele jogaria. Eu acho que, lógico, o Atlético, se tiver essa brecha, lógico que vai tentar trazer o Dudu, não tem dúvida nenhuma. Agora,
Tem que ter uma conversa, né, na orelhinha dele para ele... Igual a do Calil com o Ronaldinho Gaúcho. É. E aí eu vou para você. Eu vou ouvir aqui a Voz Celeste, um dos mais importantes influencers, youtubers, jornalista, ele é tudo. Fala do Cruzeiro aqui com um trabalho com muita propriedade, torcedor do Cruzeiro também, claro, e tem um trabalho belíssimo que ele faz junto com Valdir Virjão, o Fabrício Simas, a galera lá extraordinária, a galera que está aqui com a gente com muita alegria. Então o seu trabalho é muito bom e muito autêntico. E aí, novela Dudu. Dudu você já falou que não liga muito, mas agora você vai falar com mais tranquilidade. Se ele aparecer no Atlético, tá tudo bem, você já falou, o Cruzeiro é maior. Mas aí eu te pergunto, não faz falta um cara como o Dudu? Porque a expectativa era que o Dudu fosse ser aquele Dudu dos grandes momentos do Palmeiras. É, claro. A expectativa era essa. Tanto é que agora, né, algumas coisas que me incomodam é quando o Dudu veio para o Cruzeiro, ele era tratado como um ex-jogador. Agora que o Dudu pode sair, ele voltou a ser jogador importante de novo. Me incomoda muito essas coisas, mas isso é uma verdade. Quando ele, antes dele ser barrado, ele estava sendo um dos melhores do time. Ser um dos melhores do time no começo dessa temporada não é nada, grandes coisas, porque o Cruzeiro não vinha bem, mas ele era um dos melhorzinhos. Mas, ô Júnior, o cara, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu não sei. Eu não tenho informação o que realmente aconteceu com o Leonardo Jardim, Pedro Lourenço, Dudu, Alexandre Matos. Fala inclusive a questão que ele teria pedido a cabeça do Léo Jardim, né? Eu acho assim, que nesse pacote todo só esqueceram de uma coisa, Cruzeiro Esporte Clube. Todo mundo envolvido. Então, se o Dudu quisesse, eu acho que o básico, salário em dia, estrutura, jogar no Cruzeiro. Não, galera, peraí. Eu errei aqui, mas alguns erraram aqui também. Vamos fechar isso aqui, vamos voltar para o objetivo, que é a temporada. Fechar, vem jogar, vestir a camisa, ir embora, correr atrás da posição dele no treinamento e vida que segue, o que seria normal. Agora, se acha que não, no Cruzeiro não vou vingar mais, vou procurar novos ares, que pelo menos o Cruzeiro não seja prejudicado na parte financeira. A gente já viu muita coisa acontecendo. O Pedrinho agora é dono. Não quero nem saber. O Pedrinho é o dono, o dinheiro é dele, mas o Cruzeiro é nosso. Então o Cruzeiro não pode ser prejudicado. Agora, se o Dudu escolher com o empresário dele o lugar que ele quiser jogar, que seja no Atlético, que vá para lá. Se quiser ficar, fique para jogar. Se não quiser, pelo menos não deixe o Cruzeiro no prejuízo, porque normalmente o que acontece é isso. As coisas acontecem, o jogador briga, cria um caso, quem paga o pato é o clube e automaticamente a torcida. Isso é que eu não aguento. As informações, Guido, que a gente tem é que, inclusive, parece que os jogadores também não estariam muito satisfeitos com algumas posturas do Dudu. Porque, assim, vai chegando uma hora, o cara vai criar aqui, problema, e não é legal, isso não é positivo. Ô, Júnior, a situação do Dudu é muito complexa e a gente tem que contextualizar isso, né? Ninguém fala que há coisa de 8 meses atrás, talvez menos, o Dudu fez o Alexandre Matos se passar por um amador, nível nacional. E esse mesmo Dudu que o Cruzeiro foi lá e buscou e trouxe de novo, com cifras na casa de 2 milhões mês, né? Que é 1,5 milhão de salário, mais luva, mais direito de imagem, nós estamos falando de 2 milhões. É um jogador que hoje já deixou claro que paga a minha multa que eu saio. Porque envolve isso, não tem jeito. E não tá E errado. o Cruzeiro não pode virar e falar, não, você procura o clube que você quiser que eu não vou te pagar. É um jogador de 33 anos, que estava afastado no Palmeiras, antes de estar afastado se lesionou. Quer dizer, o Dudu não mostra um futebol para ganhar 2 milhões, igual o Paulo colocou aqui um pouco atrás no outro bloco, há muito tempo. Fecha um contrato com esse cara até 2027. Eu não sei, mas... Foram erros demais do Alexandre Matos. Quer que eu te diga a verdade? Errou e errou muito. Não vou nem falar, não precisa nem falar de Peralta, de Gamarra. Agora, você buscar insistir no Dudu, quando já tinha ocorrido um problema. E foi um problema que ganhou conotação nacional, o embate dele com a Leila. E aí ele disse o seguinte, Dudu tá vindo em outra condição. Para mim, era aquela condição. Então é 600 mil que ele veio ganhar. E não é... 1,5 milhão, isso é uma loucura. Quem faz assim, eu não sei quem participou disso exatamente, mas faz uma multa com um jogador de 33 anos, com tudo que passou de 60 milhões,
60 milhões? Não, a multa não é essa, né? Não, é porque o Não. valor que ele tem a receber do contrato. Mas, gente, é só você colocar. O que ele quer, para ir para a rescisão, igual o Dudu quer, ele quer receber tudo que ele tem até o final do você tá contrato. falando mas aqui? peraí. Não, Não é o mas que ele aqui, quer, é o que Guido, tá no contrato dele. Ele É o que quer eu tô receber. Não, mas o que ele você tá tá falando... Não, isso aqui, que eu tô falando. Só que o cara faz um contrato desse com um jogador de 33 anos. O Júnior explicou o que é. O que foi o meio do ano passado até o final do ano e o malabarismo que fizeram para a torcida do Cruzeiro aceitar o Dudu de volta. E aqui, entendeu? pra gente ir pro Ah, enfim, intervalo, esse é que é o ponto. aqui eu vou explicar o meu entendimento do que o Big quis dizer. Mesmo tendo um contrato desse, você poderia ter ali uma multa. Vamos fixar uma multa de 10 milhões. E colocar, independentemente do que tem para receber. Poderia ter feito isso. Porque assim, nada impede chegar um clube do exterior e levar. Não, tá levando, você paga 10, eu parei de pagar. E não ficar com a responsabilidade, caso haja algum problema, você ter que cumprir o contrato todo. E você vai cumprir agora o melhor intervalo da televisão brasileira. A gente vai rapidinho, daqui a pouco tem mais o seu Bola na Rede desse dia especial do trabalhador. Daqui a pouco a gente está de volta. O seu Bola na Rede, mande a mensagem, mande o zap 996802910. Amanhã a gente vai ler todas as mensagens. Aqui você tem presente amanhã, sexta-feira, lá do meu amigo Fernandinho da Carmania, que fica na Beas Fortes 438. Tem aqui farol de LED para o seu carro enxergar tudo. Você vai poder escolher ou esse farol maravilhoso lá da Carmania, que é uma baita loja. Lá conserta seu carro, tem isso filme, alarme e muito mais. Ou esse aqui, sensor de ré. Você vai escolher, vai pegar, vai estar lá à sua disposição quem for o ganhador ali na Beas Fortes 438, pertinho da Praça da Liberdade. Olha só, quero ouvir de vocês rápido que nós temos dois assuntos aqui. Vou começar com você, Paulo. Abel na seleção. O Globo Esporte soltou uma matéria falando que de repente pode ser o nome depois de receber um não à CBF. E aí sobra o Abel. Eu acho excelente, excelente. O cara que já conhece o futebol brasileiro, já tem um trabalho sólido aqui. O cara, obviamente, que tem os contra, né? Porque ele, para dar entrevista, é muita coisa. Um animal, Animal. É um português, né? É um português. É um português. Mas o trabalho dele, Excelente. nossa, eu não tenho nem dúvida. É o seu preferido? Para mim é. Para mim, assim, houve uma época que Renato Gaúcho era o cara, que eu achava que tinha que estar na seleção. Hoje eu vejo que é o Abel. E aí, Guido? Ó, esse cara já foi o Renato, já foi o próprio Cuca, 2022, né? Inclusive, eu me arriscaria a dizer que se o Cuca não volta ao Atlético e tem aquele Tinha uma desempenho que rejeição teve, lá, ele também, mas ali né? ele tinha uma oportunidade. Mas, enfim, trazendo para os dias de... Cara, é o treinador em atividade aí, o que mais ganhou aqui, né? Conhece o futebol brasileiro, conhece os jogadores brasileiros. Agora, hoje, quando a gente pega, por exemplo, você tem lá o Fred, cara. O Fred, com todo respeito, né? Disputou duas Copas do Mundo. Cara, que futebol tem o Fred para disputar 2 Copas do Mundo? Então é algo que me estranha. Se ele... e aí não só ele, qualquer um que chegue para dirigir a seleção, se tiver realmente... Coerência. eu não digo nem coerência. Eu digo assim, a liberdade para trabalhar... Ah, mas isso não tem, não. Não, aí não tem. Ô, Big, Léo Jardim na seleção ou não? Vai o Abel? Um português pro outro. Não, deixa o português quieto aqui, viu? Deixa o nosso aqui quietinho, que ele tá fazendo o papel dele. Agora, O Abel é aquele negócio, só não querer ensinar o futebol pra gente, né? Toda a entrevista. Mas né? vai, Que mas aí já claro tá que bom vai. demais, né? Você tem dúvida? Ele é um cara, Vocês dois estão inocentes. Ele é um cara metódico, organizado, mas um mala sem alça danado, né? Agora a gente tem que ir rapidinho, a Marielle já falou, tem 3 minutos, mas um assunto aqui é importante. Marielle, você liga aí pro Padre Samuel e fala que nós temos que estender o programa. Fala aí, dá uma ligada pra ele, é o seguinte, aquele jogo Fortaleza e Colo-Colo, estava 0-0, 24 minutos, ele foi interrompido no segundo tempo, tivemos 2 mortes, uma confusão lá no Chile, fora do estádio, e o Fortaleza, a Conmebol decretou ganhando de 3-0, eu achei isso muito legal, punição de R$454 mil, 5 jogos que a torcida do Colo-Colo não pode ir em jogos visitantes e 5 jogos de portão fechado. E o Fortaleza, Paulo, 3-0. Eu não me recordo de uma decisão dessa. E boa, tomara que isso também aconteça contra situações envolvendo racismo. Exatamente, eu acho que aí você pegou tudo, né? O racismo realmente é uma coisa no futebol sul-americano que é impressionante, né? E geralmente contra o Brasil, né? Brasil no Uruguai, Brasil no Paraguai, Brasil na Argentina, é sempre a mesma coisa que a gente vê. Tomara que a Conmebol tenha também esse tipo de atitude, né? Boa. E aí, Big? Tá certo.
eu acho que deveria também, a gente deveria começar a cobrar punição para os elementos. Porque o clube... Tem que identificar, o clube personalizar sofre, o CPF. a torcida de bem sofre e os caras, 2 dias, 3 estão soltos por aí. Isso existe aqui, existe lá também. Então eu acho que é bom, bacana, 3-0, mas é justo, Fortaleza foi lá, não teve culpa de nada, vai ter que voltar para disputar o jogo, 3-0, tá tudo certo. A Conmebol dessa vez acertou, mas eu tô cobrando já há muito tempo essa questão de punir quem faz as coisas Punir também. o CPF. É, punir o CPF. Ô Guido, e rapidinho, a gente tá na reta final. Eu lembro que o Paulo falou aqui no Brasil, o Grêmio, a gente teve coisa de racismo envolvendo o Aranha, goleiro Aranha. Então, assim, algumas coisas que são inaceitáveis. Sub-20 do Palmeiras, Sub-20 também teve, recente. A gente não pode compactuar com isso. Eu gostei dessa medida, que a Conmebol comece a agir da mesma forma a CBF. Para ser rápido, direto e objetivo, não só a Conmebol, que o mundo comece, porque não é só aqui não. Você pega o futebol espanhol que fizeram, né? Com o Vinícius Júnior, e aí a gente pode entrar em detalhes do Vinícius Júnior propriamente dito, mas não cabe. O racismo é o racismo, que isso se estenda. Boa, gostei, senti firmeza. Eu vou te falar, agora eu vou pedir, legal, hoje, presidente Lula, presidente, quero 1º de maio todo dia. Quero 1º de maio esses homens vieram e deram um show. Que beleza, vocês abrilhantaram o programa demais, valeu. Amanhã tem de novo o seu Bola na Rede a partir de 1 da tarde. Agora o Paulo Roberto falou que vai levar a gente para uma churrascaria. A Cris falou que quer ir, já ouvi. Eu quero ir. Então a gente vai. Curta bastante seu feriado, aproveite, amanhã tem mais. Te lembrando, de 1 às 2 da tarde de segunda a sexta. E segunda tem novidade, hein? Agora eu vou ali com o Paulo Roberto. Ele convidou a gente, nós vamos lá fazer, vou fazer igual o Pedrinho. Aqui, nós vamos comer. Até amanhã, galera!